Então chegou sua vez de receber seu precatório ou RPV, a sua condenação do INSS. E aí, você recebe uma ligação do seu advogado te avisando: Senhora Maria, senhor João, a gente não vai receber. Aí você fala: Como assim, doutor? O que está acontecendo? Você teve um bloqueio no seu precatório por causa daquela dívida que você não pagou. Ai, 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 ai. Já pensou passar por essa situação? E aí você me fala, ô professor Nakamura, mas eu quero esse dinheiro justamente para eu pagar minha dívida. Eu quero ficar com o nome limpo. Eu não tenho problema com isso. Eu quero pagar. E o banco pode ir lá e penhorar meu precatório, pode bloquear meu pagamento. É, pessoal, eu não quero te causar mais ansiedade nem preocupação. Pelo contrário, eu quero te dar informação. Então, vem comigo, se inscreva aqui no canal, pessoal. Sou o professor Nakamura, advogado há mais de 12 anos, e aqui a gente vai ver quais dívidas podem bloquear o pagamento do meu precatório ou RPV. Calma, calma, assiste, deixa eu te dar informação. Deixa eu te trazer uma calma no seu coração. Conhecimento, aí sim é poder, né, pessoal? Muito bem. É muito comum que os credores com precatórios já expedidos, estão há anos ou meses esperando, tenham dívidas pessoais. É muito comum. Às vezes, até mesmo por conta da falta do recebimento desses precatórios. Deve ser o seu caso. Você está querendo receber para colocar tudo em dia. Empréstimos, dinheiro emprestado com amigos, dívidas no cartão de crédito, entre tantos outros tipos de dívidas que podem ser a realidade de parte dos beneficiários dos precatórios. E na hora do pagamento, isso pode fazer a diferença. Isso porque existem alguns tipos de dívida que podem reter um precatório na hora do pagamento, como forma de penhora dessa dívida. Também existe a situação em que uma empresa pede a penhora do precatório de um credor por conta de uma dívida com ela. Uma instituição bancária que possui uma dívida com um credor, por exemplo, pode exigir o pagamento dessa dívida com o uso do precatório, já que o credor está recebendo um valor extra à vista. Pode ser que o credor tenha uma dívida de empréstimo somados no valor de R$ 58.000, por exemplo, e que vem sendo paga em formato de parcelamento mensal. Vamos supor que você tenha aí um empréstimo consignado. Nesse caso, o banco muitas vezes não vai entrar com pedido de penhora, porque o cliente está efetivando o pagamento. Agora, e os casos que o cliente fez uma série de empréstimos, somou um valor de dívida tão alto que não efetua o pagamento de nenhuma parcela por mais de 6 meses? E aí a instituição entra com pedido de penhora de bens. Hum, como o precatório é um bem de alto valor e que muitas vezes representa um valor extra inesperado pelo credor, pode ser penhorado em alguns casos. No entanto, há de se considerar alguns fatores que pesam contra a penhora do documento e a favor do aposentado. Precatórios alimentares têm menos chances de terem penhoras confirmadas contra eles. Isso porque o juízo entende que esse valor seria um último recurso do credor e que ele dependeria dele para a sobrevivência. Mas atenção, olha essa decisão, é só você digitar aí penhora de salário, né? Tivemos uma decisão aí no final de 2023 permitindo uma parte do salário e tudo mais. Então, assim, isso aí está sendo flexibilizado, tá? É até bom que os precatórios estejam sendo pagos agora, antes que a situação piore para o aposentado. Mas o que é penhora de precatório? A penhora do precatório pode ocorrer quando há reconhecimento judicial de uma dívida do credor que possui um valor em forma de precatório. Nesse caso, a Justiça determina um bloqueio do valor referente à quantia necessária para quitar os débitos devidos pelo credor. Mas será que está na lei? Esse procedimento de penhora de precatório é legal, está dentro da lei, inclusive previsto no caso de dívida fiscal. Mas quando ocorre a penhora de um precatório? A restituição de dívidas através de precatórios pode ocorrer para compensar um credor e para compensar uma instituição que possui dívida com um credor. Então, um credor possui uma dívida com terceiros ou instituições públicas e privadas.
oriundas de empréstimos e atraso de pagamentos. A maioria dos casos dos brasileiros podem sofrer a penhora de um precatório seu para quitação dos débitos. Parece complicado, mas com um exemplo tudo se esclarece. Uma pessoa com dívida do falta de pagamento do IPTU pode ter seu precatório penhorado para que essa dívida seja quitada. E como que acontece a penhora para compensação de dívidas? É um processo que pode causar temor em quem possui dívidas a serem quitadas. O que muitas vezes acontece é que as empresas em posição de cobradoras de um determinado valor podem afirmar que os bens daquela pessoa podem ser penhorados. Só que aí é preciso ressaltar: o processo de penhora para compensação de dívidas é apenas o último recurso utilizado. Então, antes dele, diversas etapas precisam ser cumpridas. A primeira delas está relacionada com a tentativa de acordos amigáveis. Por exemplo, o banco vem te cobrar e você fala: Não, mas calma, eu tenho um precatório para receber, então eu faço uma proposta de pagamento, eu quero quitar essa dívida, só que eu quero quitar em fevereiro de 2024. O banco pode aceitar esse acordo, porque se você não pagar em fevereiro de 2024, ele vai lá e pode executar novamente. Isso pode acontecer, essa é a primeira tentativa. Depois, um processo pode ser aberto para que aí sim o juiz decida a forma de pagamento. E o não pagamento pode sim levar à penhora. Limitação à penhora do precatório. Atenção, pessoal, porque não existe uma situação específica em que a penhora seja proibida. Entretanto, o credor pode contestar a decisão judicial, principalmente no caso de precatório alimentar, que é o seu caso, precatório do INSS, seja RPV ou precatório mesmo, né, tem natureza alimentar. Isso porque a legislação entende que esse tipo de precatório é a única fonte de renda do credor. Afinal, você está recebendo um dinheiro não de uma indenização, de um atraso de voo, indenização de não sei o que que você não estava esperando. Você está recebendo esse dinheiro devido à sua aposentadoria ou pensão, ou um pedido de revisão, não é verdade? Desse benefício. Então, por isso que tem esse caráter alimentar. É considerado fundamental para a sua sobrevivência. A venda de precatórios também é viável, inclusive tem um artigo na Constituição Federal que autoriza. Para ser realizado de forma segura, a cessão tem que ser através de instrumento particular ou escritura pública, tá certo, pessoal? Vamos ver aqui mais sobre a inadimplência no Brasil e você precisa saber, pessoal, que se você sofrer um bloqueio no seu precatório, isso pode atrasar o seu recebimento. Às vezes, você tem uma dívida de 30 mil e um precatório de 200 mil. Claro, essa dívida de 30 mil não vai pegar os 200 mil, mas ela pode bloquear a conta e o pagamento, e aí só depois que resolver isso aqui que você vai receber o seu dinheiro. Então, esse é um grande risco de se ter dívidas e o direito ao precatório, né? O direito ao precatório é bom, lógico que é bom. Ter dívidas é ruim e o risco existe quando o banco descobre que você tem esse precatório, o banco ou a empresa, né? Porque, de acordo com o Serasa, mais de 66 milhões de brasileiros estão inadimplentes e mais de 229 milhões de dívidas em todo o país. Ou seja, tem mais dívida do que habitante no Brasil, porque tem gente que tem duas, três dívidas. O valor médio de cada dívida de cada pessoa está em R$ 4.179. A média, né? Não é todo mundo que tem dívida, e às vezes quem tem dívida tem muito mais do que isso, mas a média está dando isso, 4.700. Vamos então fazer um resumão aqui para você entender melhor. O que, que pode ser penhorado? Existe uma lista de prioridade que pode ser penhorada. Então, Código de Processo Civil, artigo 835. Primeiro, dinheiro. Sempre vão atrás da sua conta bancária, dinheiro em espécie, depósito ou aplicação em instituição financeira. Segundo, títulos da dívida pública da União, Estado, Distrito Federal, títulos e valores mobiliários, veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ação e cotas de sociedade, percentual do faturamento de empresa devedora, pedras e metais preciosos, direitos aquisitivos de compra e venda e outros direitos. E o que que não é penhorável? É impenhorável. Único imóvel do devedor, que é utilizado como moradia sua e de sua família, veículos utilizados para sustento, como carros para motoristas de aplicativo e taxistas, o valor total do seu salário, remuneração,
valor em conta poupança que não ultrapasse 40 salários mínimos, vestuários e pertences de uso pessoal, salvo se elevado valor, seguro de vida, máquinas, ferramentas, utensílios necessários para a sua profissão e bens inalienáveis. Dessa forma, pessoal, a gente tem que existe sim a penhora, é uma possibilidade, é uma realidade, ninguém quer passar por isso e existem maneiras de você se proteger. Quando chegar esse bloqueio, você pode alegar justamente isso, que é um precatório alimentar, que vai servir para o seu sustento. E tenta juntar essa alegação já com uma oferta de acordo, né? Então, você tem lá 20 mil de dívida. Você fala o seguinte, ó, quando for pago o precatório, eu me comprometo aqui a pagar 15 mil reais para quitar essa dívida. Faz uma proposta lá, o banco vai aceitar, tá certo? E você não corre o risco não só de ter essa penhora efetivada, como principalmente em perder mais tempo com o dinheiro bloqueado. Porque, igual eu falei, às vezes você tem um precatório de 200 mil e uma dívida de 20 mil. Você até quer pagar essa dívida, mas se conseguir bloquear, vai bloquear os 200 mil. Não quer dizer que você vai perder os 200 mil, mas vai perder muito tempo de um dinheiro que você já poderia estar usufruindo. Eu fiz esse vídeo com todo carinho. Então inscreva-se, deixa o like, comenta e compartilha esse vídeo, gente. Compartilha aí nos canais, pô, nos grupos. Pô, fiz sem enrolação, direto ao ponto, para você poder compartilhar e todo mundo te agradecer aí nos grupos, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Eu fico por aqui e até a próxima.